Muito bem. Antes de eu passar a palavra ao Tomé, todos os demais aqui são figurinhas muito conhecidas. O Tomé é a figura menos conhecida na mesa. Eu queria que o Marcos explicasse a razão pela qual a gente convidou o Tomé. 30 segundos. Muito bem, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Daqui a pouco eu faço a apresentação. Mas eu acho que a ideia de trazer aqui o Tomé foi o seguinte, quer dizer, a gente vê uma revolução acontecendo no agro, né? Quer dizer, o Brasil foi extremamente protagonista na revolução do agro tropical mundial, com isso que foi dito pelo Zander. Começou pelo lado da pesquisa pública, né, de empresas como a Embrapa e outras, depois vieram as grandes multinacionais que realmente dominaram a pesquisa nos últimos anos. Nós íamos trazer aqui um dos representantes de uma das maiores multinacionais para falar. Ele não pôde vir, e aí a gente falou, por que não trazer o novo que está acontecendo em vários lugares do mundo, que são essas startups que estão surgindo, que trazem revoluções que estão acontecendo em outras áreas para dentro do campo. O caso da nanotecnologia, do mundo digital, da biotecnologia, já num nível extremamente avançado no campo, da geotecnologia hoje, né? E toda essa parte de uberização do campo que está acontecendo, que é interessantíssima, agricultura de precisão, uso de drones, quer dizer, existe um conjunto imenso de coisas acontecendo que estão surgindo mais pelas mãos de empresas startups, que depois são até, às vezes, entram no mundo das grandes também, mas elas começam fazendo coisas de outras áreas e trazem para dentro do agro, e isso está aparecendo aqui no Brasil através de empresas como essa que vai ser hoje aqui apresentada para vocês, e lá pelo Tomé, que também conhece muito do que está acontecendo em outras áreas, né? Então, a ideia é que ele fale um pouco desse mundo das startups para a gente, como a nova fronteira da inovação no agro, junto com tudo que a gente já falou aqui antes. Muito bom. Tomé, a palavra é sua. Muito bom. Primeiro, satisfação estar participando desse evento aqui, agradecer o convite do Marcos, do Pedro, do Sérgio, do Zander. Felicidade, inclusive, estar representando aqui o mundo das startups, que por si só já mostra que a mudança está acontecendo, né? A gente está abrindo espaço para falar das startups num evento como esse. Então, eu sou o José Tomé, para quem não me conhece, né? Então, sou cofundador da Agtech Garage, junto com o Marcelo Carvalho, que está aqui também. Trabalhei 10 anos no Centro de Tecnologia Canavieira, sempre trabalhei com pesquisa, desenvolvimento e inovação, e essa quase uma década, né? Foi muito aprendizado, porque foi muita mudança, foi uma década de mudanças, e o CTC também, antes disso, já estava passando por mudanças bem radicais, né? Então, teve alguns aprendizados que eu acho que vale a pena compartilhar aqui. Um que me marcou muito no projeto que a gente estava envolvido é a questão da pesquisa não estar desalinhada ou deixar de ter um plano de negócio bem definido para a pesquisa, né? Então, não que a gente começou sem um plano de negócio, mas, ao longo do tempo, as mudanças acontecem, e é muito sobre mudança que eu vou estar falando aqui, o plano de negócio inicial deixou de fazer sentido. E aí é quando entra uma outra característica das startups, que é a velocidade. Então, a gente não teve uma velocidade para definir esse novo plano, o mercado muda. Então, um play importante que poderia ter sido um grande aliado e um grande cliente dessa tecnologia que a gente estava desenvolvendo, começou a desenvolver sua própria tecnologia. E como é que ela, de uma hora para outra, definiu fazer a sua própria tecnologia, sendo que o centro já tinha 6 anos aí de pesquisa? Eles tinham adquirido uma startup que já tinha uma base, que foi o que impulsionou esse play para não partir do zero. Então, a startup já era do portfólio, deram continuidade. Então, essa aproximação entre grandes empresas e startups faz com que os processos sejam mais acelerados. E a gente viu, depois desse tempo, algumas mudanças acontecendo, né? Esse projeto que eu comentei foi na área industrial. Aqui a gente vê algo acontecendo na área de variedades, por exemplo. E em 2014, o CTC fez uma parceria com essa startup, a Benson Hill. A gente, inclusive, conheceu eles, coincidentemente, na semana retrasada, que a gente estava lá nos Estados Unidos. E quando o CTC fez essa parceria com uma startup, em 2014, a startup tinha 2 anos de vida. Eles são especialistas em Big Data Analytics, computação de alto potencial, computação cognitiva em nuvem. E em 2017, eles anunciaram aí que os objetivos da parceria, os primeiros objetivos, tinham sido alcançados. Então,
mostra o quanto essa transformação não é simples, né? Durou 15 anos e ainda está mudando e vai mudar sempre. Acho que agora a tendência é as empresas, as instituições estarem preparadas para a dinâmica da mudança, né? Isso tem que ser intrínseco, a mudança vai acontecer sempre, né? Mas aí um outro fato, então, de que realmente as startups colaborando para acelerar a pesquisa, e foi o que você fez aí, um exemplo interessante. E tem alguma coisa acontecendo de fato. A gente vê aí, em 2013, foi um marco para o mundo inteiro, sempre que se falava de ecossistema, de startups no mundo inteiro, muito da área financeira, da área de mídia social. Tem um marco quando a gente fala que uma startup atinge $1 bi que se torna um unicórnio, porque isso é raro. E ali aconteceu em 2013 o primeiro unicórnio, praticamente, no agronegócio no mundo. Então, muita gente que estava empreendendo, investindo em outras áreas, começou a falar, poxa, o agro pode ser algo realmente bem relevante para as startups. E aí, veja a velocidade com que isso aconteceu. No ano passado, a gente teve, por exemplo, Grânula sendo adquirida pela DuPont, Blue River pela John Deere, Adaptiene pela Yara, e agora, recentemente, só em 2017, agosto, setembro e novembro, 3 aquisições, e agora, recentemente, em março, a Syngenta adquirindo a Strider. Então, as coisas estão acontecendo aqui no Brasil também, né? A gente pega a Yara, por exemplo, a gente conversou com o pessoal, eles estão montando 3 hubs de desenvolvimento de soluções digital no mundo, em Singapura, Brasil e nos Estados Unidos. Eles acreditam que 30% do faturamento vai vir de soluções digitais, estão investindo muito nisso. E uma das formas que a gente vê que as coisas estão acontecendo são essas aquisições, mostra que algo relevante está acontecendo. Então, assim, a mudança não está acontecendo só no agro, né? A mudança está acontecendo em todas as áreas, né? Então, a gente vê cases, por exemplo, como uma startup lá, Tesla, que hoje já ultrapassou o valor de uma centenária GM em valor de mercado. E hoje a GM já é a 7ª empresa no mundo que mais investe em startups, né? Então, a gente vê programas espaciais que antes eram desenvolvidos pela NASA, e vem aí o fundador da Tesla, Elon Musk, fez uma startup que está reciclando foguetes, e isso mostra um pouco do impacto da tecnologia feito por essas startups. Não é uma era de mudança, não é uma mudança de era, é uma era de mudanças, né? E aí a gente se depara com a agricultura digital, né? Então, algumas pessoas pensam muito na questão dos softwares e tal, mas aquele exemplo lá que eu citei da Benson Hill, por exemplo, de biotecnologia, de biotech, não deixa de ser digital, né? Quando a gente fala de Big Data Analytics, poder de processamento para acelerar a edição gênica de culturas, né? Então, o digital ele está impactando todas as áreas dos negócios, né? Aqui a gente traz um exemplo que todas essas soluções aí, o Big Data tão falado, né? O poder da informação, a informação está mudando a regra do jogo, né? Você vê sensores IoT, se fala em IoT para vacas, para floresta, todo tipo de sensor. Que tem todos esses cases de startups. Então, por exemplo, a John Deere está trazendo para o Brasil a plataforma digital deles, e hoje eles não pensam em fazer tudo sozinho, né? Essa plataforma já nasce com o propósito de plugar startups. Então, a plataforma aberta, onde as startups vão se plugar ali e vão desenvolver junto, vão ter acesso à informação e tal. E ali no canto, uma outra startup que listada como uma das mais inovadoras do mundo pela Forbes, a Strider, que foi adquirida pela Syngenta, onde tem uma pessoa ali por trás do tablet fazendo a parte de gestão de pragas. E a gente conversa com várias empresas, várias pessoas, eles já estão pensando, poxa, isso é super novo, em 5 anos foi criada, foi vendida, mas já tem muita gente pensando como é que a gente vai fazer a próxima curva, que não vai ter mais aquela pessoa ali atrás do tablet. Isso vai ser uma outra tendência muito forte, que são as fazendas autônomas, mas também muito tracionado por startups, né? Aquela foto ali, por exemplo, tem 90% da economia no defensivo, que só aplica onde existe realmente a daninha, usando imagem computacional avançada, em alta velocidade, em tempo real. Esse é um case, por exemplo, da Blue River, que foi adquirida pela John Deere, né? Então, estima-se que esse setor, por exemplo, vai girar em torno de $35 bilhões nos próximos 5 anos, né? E quando a gente vê agora uma pesquisa recente que saiu semana passada, na sexta-feira, do AgriHub, lá em Cuiabá, uma das principais dificuldades dos agricultores é a mão de obra, né? Então, está muito alinhado com o que está acontecendo, essas startups estão dominando esse cenário. Então, a gente vê, assim, um cenário de mudança, e a questão principal é que essa mudança é cada vez mais rápida, né? A tecnologia, o digital, muito se fala em tecnologias exponenciais, então realmente chega como um tsunami.
é larga, porque ela atinge todos os mercados, e profunda, é uma palavra que a gente também escuta bastante, que é a disrupção, né? Quando ela chega fazendo bastante mudança. Então, o que a gente percebe quando a gente está imerso aqui, bastante tempo olhando esse cenário de startups e tudo mais, é uma nova dinâmica da inovação. A dinâmica da inovação é outra. E muito pautada, quem está no centro dessa dinâmica são as startups. A gente vê, em alguns casos, sendo chamados de insurgentes, aí no bom sentido, os rebeldes. Eles têm características peculiares, muito difíceis de você replicar em outras organizações maiores, né? Velocidade, engajamento, propensão ao risco, cultura de inovação, e tudo isso baseado, suportado por um ecossistema mais maduro. Quando a gente fala de ecossistema, são todos os players, aí, investidores, os próprios produtores, toda uma dinâmica que suporta as startups. O que eu quero falar assim, 5 anos atrás, não vou falar nem 5 anos, tenho certeza, todas essas iniciativas que estão colocadas aqui no slide têm menos de 2 anos, parte delas tem menos de 1 ano. Todas essas iniciativas suportam aqueles empreendedores que estão buscando empreender. Então, 2 anos atrás não existiam. Era muito difícil você empreender, muito difícil você ter uma proximidade com quem está no campo, entender um problema real que precisa ser solucionado. Agora você tem iniciativas de produtores, ali, por exemplo, a AgriHub, SRP Vale lá de Londrina, são os produtores se mobilizando para ter contato direto com as startups, chamar as startups para conversar, contar seus problemas e estar disponível para estar orientando e para estar usando essa tecnologia num estágio ainda não tão maduro, né? Então, a gente vê desafios, própria Ideas for Milk da Embrapa também colaborando para ter essa aproximação, para ajudar os empreendedores. Fundos de investimento se verticalizando, focando no agronegócio. Tudo isso suporta para que a gente tenha mais e mais empreendedores, né? E as empresas, iniciativa privada, como o Zander falou, liderando aí essa certa transformação e muito pautado também em se aproximar das startups. Então, a gente vê case Monsanto criando fundo de investimento, BASF criando programas de aceleração, hubs de inovação raiz, e etc. São muitas iniciativas dessas empresas que estão se posicionando porque elas sabem que essas startups rápidas, com características específicas, estão ajudando eles a inovar. Então, todo esse ecossistema, as empresas, os produtores, os fundos, suportando a criação de empresas, facilitando que essas empresas nasçam, o que a gente vê são essas startups surgindo a todo instante, em diferentes categorias de mercado. Você vê, citar ali, Zeus Agrotech, está criando uma malha para identificar com precisão o clima para o produtor rural, instalando uma estação meteorológica a baixo custo por microclima. Você vê o uso de imagem para determinar a qualidade de soja, algumas coisas mais relacionadas a marketplace. Então, são muitas coisas acontecendo, software de gestão, por essas startups que estão aí alicerçadas por um ecossistema mais maduro, né? E a gente vê que o ecossistema ainda está na sua infância, né? Então, a gente vê, está amadurecendo muito rápido. Então, imagina o quanto isso vai impactar, né? Então, por último, assim, também dessa semana que a gente passou lá no Vale do Silício, a gente visitou uma empresa chamada Farm Biz Network, uma startup que já captou 150 milhões de dólares. Ela tem duas características bem interessantes de startups que deixo aqui, que é a questão da disrupção. Esses caras estão realmente causando disrupção em vários mercados, em termos de revenda, em termos das químicas, e tudo isso eles estão baseados muito na questão de empoderar o produtor rural, né? Então, o Farmers Network nasceu dos produtores compartilhando informação, e eles fazendo esse benchmark, devolvendo isso para o produtor, colocando o produtor no centro. Então, a tecnologia vem muito para facilitar isso, né? Dar poder ao produtor. Então, não existe mais a questão de desenvolver algo que, em algum momento, pode não fazer sentido para o produtor, né? Isso vai acontecer cada vez mais rápido. Tem que ser transparente, tem que ter preço justo, porque a tecnologia facilita isso, porque o produtor tem esse empoderamento, né? Então, tudo isso está dentro desse contexto de startups, as mudanças rápidas, e todo mundo aí, vocês viram exemplos de produtores, empresas suportando esse ecossistema, e isso só tende a crescer, e de alguma forma a pesquisa tem que estar muito inserida nesse mercado, né? Então, basicamente é isso, deixaria para a gente como base para a nossa discussão, né? Obrigado. Muito bom.